Bom, pessoal, e chegando à última parte dessas aulas de hoje, né, nós vamos estudar um dos elementos essenciais para a caracterização da mora. É a figura do termo, né, da mora ou do inadimplemento. O termo, pessoal, para simplificar, é uma data, né? É um momento claro do cumprimento da obrigação. É aquele dia, naquele momento que eu tenho que fazer, cumprir a minha obrigação. Então, uma data, por exemplo, dia 10 de dezembro, 12, ou um momento, né? Você vai falar o dia de Natal, você sabe, o Natal é só um dia, 25 de dezembro, né? O Carnaval de 2025, você sabe, pega um calendário, você vai saber o dia que é o Carnaval tranquilamente, tá certo? Então tem que ter uma data ali para que esse termo, né, para que a obrigação possa ser cumprida, e data a gente chama de termo dentro do direito civil. Então, tendo uma obrigação, tendo uma data de vencimento, pessoal, acho que todo mundo aqui sabe que se eu não pagar meu boleto no dia do vencimento, surge automaticamente a mora ou inadimplemento. É uma coisa automática, já está previsto no contrato, então automaticamente já surge a figura da mora e do inadimplemento. Essa aqui é uma das figuras mais conhecidas que nós temos, né, no direito das obrigações. Quer dizer, conhecidas minhas, né, que não pago minhas obrigações no vencimento. Vocês não, tá bom? Então tá lá. O inadimplemento da obrigação positiva e líquida no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor. Não pagou, de pleno direito o devedor está em mora. Quando a coisa é muito simplesinha, né, a doutrina trata de dificultar um pouco, né, pessoal? E foram criadas duas expressões em latim que são muito utilizadas mesmo. A primeira expressão que eu tenho para falar para vocês é essa aqui: mora ex re. Quando a mora é automática, pessoal, quando ela é automática, já está no contrato, não pagou, mora, certo? Então a gente fala que ela mora ex re. A mora vem da coisa, a mora vem do contrato, tá bom? Diferentemente de uma obrigação que não tem uma data estipulada. Então, eu tenho uma obrigação lá de aluguel, né? Eu alugo uma casa e não tenho uma data fixada para eu devolver esse imóvel. Como é que funciona nesses casos? Bom, pessoal, nós até já estudamos isso, tá certo? Nós já passamos por isso quando nós estudamos, né? Coloquei até o slide aí para vocês. A falta do ajuste do tempo do pagamento, o artigo 331 falava, não tendo sido ajustada a época para o pagamento, pode o credor exigi-lo imediatamente. Só que para exigir, precisa comunicar ao devedor. E essa comunicação a gente faz por meio de uma notificação, né, de uma interpelação, é a mesma coisa. Então, quando estudamos isso, né, na falta de ajuste, o Código Civil basicamente está repetindo isso aqui. Se não tem uma data estipulada, o que, que nós temos que fazer? Nós temos que notificar o devedor e fixar essa data. A partir do momento que nós fixamos essa data do vencimento, aí se o devedor não paga, ele está em mora ou inadimplemento. Mas aqui a gente fala que não é uma mora ou inadimplemento automático, porque dependeu de uma conduta do credor. Na primeira situação, o credor podia ficar de braços cruzados, não pagou na data, inadimplemento ou mora. Aqui não. O credor precisou, depois do contrato, fazer uma notificação, avisar o devedor, né, que deveria ter um momento para cumprir a obrigação, e se ele não cumprisse, ele se sujeitaria a mora ou inadimplemento. Então não é automático aqui. E quando não é automático, é aí que nós temos essa segunda figurazinha que eu falei para vocês. Mora ex persona, a mora que depende da pessoa. Então depende do comportamento da pessoa que é o credor. Depende do credor comunicar ao devedor a respeito do momento do pagamento. Tá bom? E isso está lá no artigo 397, parágrafo único. Não havendo termo, ou seja, não tendo uma data, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial. Interpelação é uma notificação, certo? Para a gente simplificar.
E hoje, pessoal, com a facilidade de meios de comunicação que nós temos, até muito mais rápidos do que uma notificação, hoje é pacífico que não tem essa formalidade toda, não, certo? Qualquer meio seguro, se você quiser enviar uma carta com AR, serve. Uma conversa de WhatsApp, né, já tem sido aceita também. Então, não precisa ter esse rigor. Ah, eu tenho que fazer notificação, né? Tem que ir lá no cartório, né, de títulos e documentos, levar 3 vias de uma notificação, e aí eu pago os emolumentos, daí 15 dias eu busco. Não, não precisa dessa formalidade, não. Se você conseguir uma forma segura de comunicar o devedor a respeito, e quando eu falo segura, é que eu possa demonstrar para um juiz futuramente que ele foi notificado. Então, se eu tiver essa forma segura, ela é muito bem-vinda. E quem está falando isso é o Conselho da Justiça Federal, mais uma vez, pelo seu enunciado 619, né, falando que essa interpelação judicial admite meios eletrônicos, como um e-mail ou aplicativos de conversa online, nosso famoso WhatsApp. Certo? Sabe lá aquela conversa do WhatsApp que ficam os 2 tracinhos azuis? A pessoa leu, né? Então, o que importa é que o credor possa, para o juiz, demonstrar a ciência inequívoca do devedor a respeito. Certinho? Então, é bem flexível isso. Roberto, então mora ex-ré é aquela mora automática a partir do fato ou do contrato, né? Como queiram. Mora ex persona, mora a partir do ato da pessoa. A pessoa tem que notificar para surgir a figura da mora aí. Então, só para a gente, né, esclarecer, ver um caso prático, Paulo emprestou um livro de direito para Milena estudar. Milena não devolveu o livro até hoje. Sobre a mora, até para o Paulo, né, conseguir esse livro de volta, tá certo? Depende de notificação ou não depende de notificação? Para saber isso, eu vou procurar se tem um termo, se tem uma data. Tem uma data, no caso? Não. Então, a resposta é sim. Então, depende de notificação, depende de ato da pessoa, que é o credor. Então, é uma mora... Opa, passei depressa aqui, gente. Certo? É uma mora ex persona que nós temos. Agora, se eu tirasse aquela barrinha azul ali, certo? Paulo emprestou um livro de direito para Milena estudar até o 1º dia do mês passado. Milena não devolveu o livro até hoje. Sobre a mora, precisa de notificação ou não nesse caso? Tem termo ou não tem? Opa, tá lá bonitinho em vermelho, né? Tem termo. Então não precisa notificar, não. Se não precisa notificar, a mora é automática, vem do próprio ajuste, do próprio contrato. O amora é ex persona, precisa de alguma coisa, de alguma conduta do nosso credor, precisa de nada. Então, a mora é ex ré, uma mora automática aqui, certinho? Então, tá aí a figura da mora ex persona, né, que nós estávamos falando por último, né, que precisa de uma notificação de um ato da pessoa e por isso a mora não é automática. Pessoal, ficou claro até aqui? Porque eu vou mostrar uma exceção a esse respeito que está na lei. A obrigação não tem uma data de vencimento, não tem um termo, mas a mora é automática. Como é que uma obrigação que não tem um momento do pagamento definido pode ser automático? Pessoal, esses casos só existem quando a obrigação for de indenizar por ato ilícito. Bati no carro da pessoa, certo? Atropelei a pessoa, destruí a casa da pessoa, né? Então, pratiquei um ilícito civil, aí automaticamente, né, já surge o dever de indenizar e com vencimento imediato. A ideia do legislador é como se eu tivesse que tirar o dinheiro do bolso ali na hora e fazer o pagamento para não causar nenhum aborrecimento ao credor. Certo? Essa é a visão. Então, quando a gente fala que é obrigação advinda de ato ilícito, não precisa notificar nada. Você cometeu o ato ilícito, já paga, acaba com isso, porque você já está sujeito aos efeitos da mora. Certinho? E isso, quem está falando, é o artigo 398 do Código Civil. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora
desde o momento em que o praticou. Então é automático, tá certo? Meti o ato ilícito, surge a obrigação de indenizar na hora, no momento. Se eu não tirei o dinheiro ali, se eu não fiz um Pix para a pessoa ali na hora, e ninguém faz, né? Mas se eu não fiz ali na hora, eu já estou considerado em mora. Tudo certo aqui, pessoal? Tem mais algumas coisas para falarmos, mas aí será na nossa próxima aula. Mais uma vez, pessoal, muito obrigado a vocês.